Olá, professores! Sejam bem-vindos à classe do Jardim da Infância. A seguir, ofereceremos a vocês algumas dicas e sugestões que podem ser úteis a vocês na aplicação da lição, ou seja, durante todo o seu trabalho no sábado pela manhã. Gostaria de lembrar a vocês que antes de qualquer dica que seja oferecida aqui a vocês, vocês têm em mãos o auxiliar do professor. Neste auxiliar, você consegue muitas sugestões, muitas dicas, muitos recursos para que você consiga atingir os seus objetivos naquele sábado pela manhã. Inclusive, até os próprios objetivos já estão definidos, pré-definidos para você a cada sábado. E esses objetivos, eles serão alcançados à medida que você vai fazendo, partilhando a lição, o compartilhando a lição, ou seja, as atividades preparatórias, a aplicação da lição, enfim, todos os itens que estão correlatos aqui no manual referente àquele sábado. Porém, eu gostaria também de lembrar a vocês que algumas professoras, elas me questionam muito, né? Nos questionam a respeito do tempo que se leva para realizar todas as atividades contidas no auxiliar para cada sábado. Eu gostaria de dar algumas dicas pessoais que me foram muito úteis no meu ministério com as crianças. A primeira delas seria uma dedicação total a Deus, uma disposição em se colocar nas mãos dele para que você receba a sabedoria e a instrução adequada para cuidar dessas crianças e para você conseguir naquele sábado atingir o objetivo que está proposto. A segunda dica que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês preparem com bastante antecedência. Eu antigamente, né, na época que eu estava no Ministério Infantil, eu já pegava o manual num sábado anterior ao que eu ia passar a lição e já deixava, já via tudo que tinha ali, tudo que estava contido ali no manual. E aí então, durante a semana, eu ia angariando ideias, objetos, quem sabe às vezes ia no mercado, no 1,99, enfim, até em casa, os objetos de casa, e eu já deixava tudo separadinho para que eu já na sexta-feira já tivesse com tudo pronto para o sábado pela manhã. E uma terceira dica, que eu sempre também foi bastante importante para mim, é deixar esses materiais organizados na sequência em que a sua escola sabatina vai estar acontecendo. Porque nesse sentido, você tem a atenção plena das crianças, ou seja, o seu material de atividade preparatória já está pronto, naquela sequência você o pega e assim por diante. Então, a sua classe flui, a atenção das crianças para você, ela é bem mais completa e você então consegue ter uma fluidez melhor durante a escola sabatina. Gostaria de também que você considerasse algumas questões que são referentes a essas crianças. Nós sabemos que as crianças nessa faixa etária, de 4 a 6 anos, elas estão bastante ativas, elas estão em fases de muitas descobertas, elas gostam muito de se sentir amadas, elas são muito falantes, muito curiosas, né? Elas estão desenvolvendo a psicomotricidade, assim, de uma forma bem fluente, bem, né, constante, inclusive já algumas já estão aprendendo a ler e escrever. Então nós temos diante de nós no sábado pela manhã uma criança assim com uma característica peculiar, é claro. Então, automaticamente, nós temos também um grande desafio pela frente. Vamos lá, então? A seguir, eu gostaria de oferecer a vocês alguma dica. Aliás, uma dica que eu considero também particularmente importante, que é a identificação da sua classe. Quando você coloca uma placa identificando a classe, identificando também a faixa etária em que essa classe abrange, isso torna para a criança é bastante significativo para a criança, porque ela sabe
que aquele local é pertencente a ela, que tem um lugar onde ela vai ser cuidada, um lugar onde ela vai ser acolhida, e isso faz muita diferença para a criança. Além dessa diferença para a criança, você também proporciona para os visitantes, tanto os adventistas quanto os não adventistas, uma referência na qual ele já sabe onde vai ser a classe na qual ele deseja ir. No caso do jardim, ele vai identificar a faixa etária e ele então não vai ficar precisando batendo em porta, quem sabe até atrapalhando as outras classes, né? Porque já tem ali uma identificação referente àquela classe que ele deseja ir. Nós temos aqui para vocês uma dica que nos tem sido muito útil para que nós possamos apresentar os nossos incentivos e principalmente os nossos cenários. Nós confeccionamos um suporte em PVC e nesse suporte nós podemos moldá-lo da medida que você achar que for necessário para a sua estrutura de sala. Nesse caso, nós colocamos aqui vários tamanhos de cano, né, de PVC. Nós usamos 2 cotovelos que foram usados para dar esse caimento e esse formato enquadrado. Usamos também, aqui no caso dessa estrutura, 6 T's. Então, você vai podendo diversificar, não só em termos de tamanho, mas também em tamanho de estrutura de cano. Isso tudo você pode variar de acordo com a sua necessidade. Essa estrutura, ela tem sido bastante útil naquelas salas que você não tem condições de estar colocando painéis na parede, que possa provocar um eventual dano ali naquele local. Então, ele é bem prático nesse sentido e também no sentido de você poder locomovê-lo em qualquer lugar que você possa estar utilizando dentro do espaço que lhe é oferecido para aquele sábado de manhã. Então, nós, além da estrutura, nós cobrimos então com um tecido elástico. Esse tecido é uma malha bem comum, bem fácil de você conseguir comprar e você então simplesmente veste essa estrutura, pode vesti-la até o chão, você vai fazer de uma forma que ela esteja bem ajustadinha, que então nesse sentido ela tenha uma tensão própria que você pode estar colocando tanto cenários incentivos de forma que ele não caia, não tenha algum problema, alguma dificuldade para que você possa apresentar, então, todo o material que você gostaria de expor naquele momento na escola sabatina. Então, fica então uma dica que para nós tem sido útil, muito útil, e espero que para você também possa ajudá-la. As crianças nessa fase, de uma maneira muito especial, gostam de se sentir amadas e muito queridas. Portanto, faz necessário que você prepare uma recepção bastante calorosa para elas. Como sugestão, trouxemos aqui um incentivo de presença, onde a criança recebe ao chegar um prendedor decorado com uma estrelinha. E à medida que ela chega, ela coloca então esse prendedor no nome que está identificado na sua plaquinha. Caso a sua criança ainda não está alfabetizada e ainda não consegue identificar o seu nome, você pode alterar o nome por escrito e colocar então uma foto desta criança. Assim, facilitará então a identificação para ela. Além deste incentivo, temos também um outro incentivo que a Dione vai nos apresentar. Isso mesmo, Valéria. O outro incentivo é bem colorido, cheio de coisas legais que as crianças gostam. Essa é uma pipa colorida. O incentivo é cheio de nuvens com os nomes das crianças e a foto da criança. Conforme ela chega na escola sabatina, ela recebe a pipa, que tem um ímã atrás, e a nuvem também tem um ímã. A criança chega com a pipa e coloca no ímã onde está representado o seu nome e a sua foto. E assim ela se sente totalmente acolhida na escola sabatina. As crianças nessa fase são muito comunicativas. Então, por que não estimular essa comunicação delas para junto de seu Salvador? Para isso, confeccionamos para vocês alguns incentivos. Este é um deles. Consiste num balão
onde os seus pedidos são colocados dentro do cestinho. Você pode oferecer inicialmente a elas que escolham um motivo pelo qual eles podem estar colocando dentro do cestinho do balão. Pode ser uma oração pelo papai, pode ser uma oração pela sua família, pelo seu irmão, pelos seus avós, enfim, podem ter os mais variados temas nos quais elas possam ter disponíveis para escolher neste momento especial. Uma outra sugestão bastante importante é deixar que elas mesmas façam a oração. Assim, elas já têm um treino prático para a sua vivência espiritual para com Deus. Além desse incentivo do balão, a Dione também vai nos apresentar um outro incentivo. Isso, esse incentivo aqui, Valéria, ele tem algumas flores com motivos pelos quais a gente vai orar. E a criança vai escolher qual é o motivo que ela vai orar naquele dia. Então, por exemplo, aqui a gente tem a mamãe, o papai, mas a gente pode puxar essa fita aqui e a criança pode escolher o motivo pelo qual ela quer orar naquele sábado. E sempre lembrando, como a Valéria falou, deixe que as crianças orem. É importante que elas mesmas orem, porque a criança orando, a gente vai estimulando o relacionamento dela com Deus. Adoramos ao Senhor quando trazemos as nossas ofertas à sua casa. Para ensinarmos isso de uma forma bastante prática para nossas crianças, confeccionamos este incentivo. Ele foi confeccionado de todinho com isopor e EVA. Lembrando que todos os moldes, eles estarão disponíveis para vocês junto aos demais materiais que estaremos disponibilizando. No caso dessa maquete, ela foi confeccionada com algumas arvorezinhas, os moldes estarão lá. Também esses bichinhos estarão lá, você só imprimirá, colocará ele em EVA e então a cada sábado que a oferta será alcançada, você então adiciona um bichinho desses na sua maquete ou então qualquer outro item que você achar adequado ou ideal para as crianças. É muito importante lembrar que as nossas ofertas irão para a divisão transeuropeia durante esse trimestre. Lá, os países são bastante frios, o inverno é muito intenso, a grande maioria dos países ocorre o inverno durante a maior parte do ano, então escolhemos alguns incentivos que representem este inverno, que representem essa estação climática. Lembrando também que dentro dos bichinhos, não se esqueçam de tirar os pinguins, porque eles são pertencentes só ao sul, ao Polo Sul. Já os ursos, eles estão mais próximos da divisão transeuropeia e lá então o urso polar é bastante comum. Para que a criança traga a sua oferta e não fique com o dinheirinho na mão, por uma questão até de higiene ou até o risco de estarem colocando dinheiro na boca ou se engasgando com alguma moedinha, nós confeccionamos este saquinho bem simples, em feltro, e colocamos então a imagem de um dos bichinhos que também estão disponíveis para você imprimir. Para o recolher oferta, você tem também esta latinha bastante simples que foi encapada com EVA felpudo e também imprimimos um dos bichinhos, no caso a rena, para fazer uma simples decoração. À medida que a criança passa recolhendo a oferta, as demais podem estar colocando o saquinho sem precisar necessariamente tirar a ofertinha de dentro e colocando então no depósito para o recolhedor. A seguir, a Dione também vai apresentar uma outra sugestão, não é, Dione? Isso mesmo, Valéria. Eu vou começar mostrando para vocês os recolhedores de ofertas. A gente tem aqui 2 recolhedores, 2 outras opções na verdade, são guardadores de oferta, né? Não recolhedores de ofertas, que são os guardadores para a menina e o guardador para o menino. É um envelopinho que tem velcro e a criança pode colocar a ofertinha aqui dentro e no momento da oferta colocar na cestinha onde será recolhida a oferta. E a gente tem esse outro incentivo de oferta. Olhando assim, ele está lindo, maravilhoso, com várias partes, né? Mas se você
parar para olhar bem, o banquinho é solto, a gente pode tirar as pedras, a gente pode tirar as luminárias, todos eles são fixados com palitos aqui. O telhado da igreja sai, as paredes da igreja saem, e a gente pode ir montando o cenário conforme os sábados vão passando. A gente pode fazer um alvo de oferta com as crianças, conforme o alvo vai sendo atingido, a gente vai montando as partes do cenário e sempre estimulando as crianças, tragam suas ofertas, porque se nós não alcançarmos o nosso alvo de ofertas, nós não vamos conseguir completar a nossa igreja. A nossa igreja pode ficar sem lâmpadas, pode ficar sem paredes, pode ficar sem portas. E aí vocês podem decidir quais são as 13 partes que vocês vão usar durante cada sábado. Vocês podem usar as janelas, o tapete, podem usar várias partes, mas tem que ser 13, né? Você pode começar o cenário com algumas coisas e as outras 13 partes vão sendo colocadas conforme a gente vai alcançando o alvo de oferta de todos os sábados, ok? Além de todas as ideias que já foram apresentadas, temos mais uma. A ideia da roupa para recolher as ofertas. Esta saia foi confeccionada em tecido, mas o colete foi confeccionado em TNT e colado com cola quente. A tiara vocês podem estar encontrando em lojas de artigos para festas. Temos outra ideia. Se vocês não quiserem usar a tiara, pode estar usando um chale desta forma. Para as meninas. Para os meninos, temos a ideia de um colete. Este foi confeccionado em feltro, mas também pode ser confeccionado em TNT e colado com cola quente. Todas as ideias e moldes vocês vão receber pelas nossas mídias sociais e pelos grupos de WhatsApp. Nós preparamos também alguns incentivos para o verso áureo. A turma do jardim gosta muito de decorar versos da Bíblia. É uma idade que as crianças amam falar decora os versos da Bíblia e amam mostrar para os outros também que elas sabem os versos da Bíblia decor. Então é muito legal que a gente peça para os pais decorarem com elas os versos em casa e que também a gente ouça as crianças falando os versos quando elas chegam à escola sabatina. E nós preparamos alguns incentivos para o verso áureo. Esse incentivo aqui, por exemplo, ele é individual. A gente tem aqui o da Cláudia, que é a menina, e o do Mateus, que é o menino. Esses incentivos têm vários quadrinhos com os versos áureos do trimestre todo. Conforme a criança fala o verso, ela ganha o quadrinho com o verso daquela semana que ela falou. E a gente pode fazer individualizado para os meninos e para as meninas. Valéria, você tem mais alguma coisa aí para mostrar para a gente de incentivo de verso áureo? Tenho sim, Dione. Nós preparamos também uma outra sugestão que está baseada em uma das lições do Jardim da Infância, a viúva pobre. E a oferta da viúva, nós estaríamos representando com os versinhos, à medida que a criança fala o seu versinho, ela ganha então uma pequena moedinha com o versinho colado nela. E então ela coloca dentro do depositário e à medida que ela vai juntando 13 versinhos, ao final do trimestre, ela pode então levar para sua casa como um brinde o depositário com os 13 versinhos nos quais ela falou durante o trimestre. Assim, ela vai aos poucos, como a Dione disse, decorando a palavra de Deus e a memorizando durante todo o trimestre. Este é um dos momentos mais importantes da escola sabatina, o estudo da lição. Nós sabemos que as crianças são bastante ativas, espertas e elas querem mostrar aquilo que elas fazem. Nesse caso, elas querem mostrar que estudaram a lição, que elas sabem o que foi apresentado durante toda a semana pelo papai e pela mamãe. É muito importante que você, enquanto professor, estimule os pais, orientem-os para que eles estudem as lições com as crianças durante a semana. Muitas vezes, infelizmente, temos visto alguns pais que acabam negligenciando essa tarefa, o que acaba levando a uma deficiência bastante grande para essa criança. Mas, de qualquer forma,
nós apresentamos para vocês agora um incentivo que pode auxiliar essa criança a estar mais disposta até mesmo a cobrar os seus pais no estudo da lição. Um deles é este painelzinho aqui que será confeccionado individualmente. Ele faz referência a uma das lições que se refere à pesca maravilhosa. Neste caso, por exemplo, a Marina, ela vai ter um painelzinho. À medida que ela estuda a lição, ela ganha um peixinho e ela então vai completando 13 peixinhos até o final do trimestre. Uma outra opção para vocês estarem estimulando o estudo da lição é também essa cestinha. Ela foi confeccionada em EVA e ela então vai ser colocado os pãezinhos e os peixes à medida que ela estuda cada lição. Esse incentivo também faz referência a uma das lições do jardim, que é pães e peixes. Muito bem, agora chegou o momento de vivenciar a lição. Vivenciar é a forma mais eficiente de aprendizado. Essas crianças gostam de aprender tateando, vendo, ouvindo, mas acima de tudo, experienciando a história que vai ser contada durante aquele sábado. Para isso, nós trouxemos aqui algumas ideias para que você possa aproveitar este momento de vivência com essas crianças, uma vez que o aprendizado dela vai se tornar muito mais intenso. Além disso, faz muito importante que a lição seja passada com bastante clareza. Nessa fase, as crianças tendem a fantasiar muito as histórias. Dentro deste contexto, você precisa ser bastante clara, muito explícita e deixar tudo muito bem pontilhado e de forma esclarecida para que ela saia dali sem dúvidas. Nós trouxemos para vocês uma das lições que será abordada nesse trimestre a respeito do serviço. Nós teremos lições sobre serviço, sobre adoração e sobre comunidade. Esta lição, A Mulher Junto ao Poço, ela nos traz a história da samaritana, que encontrou Jesus ao buscar água no poço, num horário bastante quente para que as outras pessoas não estivessem lá e a encontrassem, porque ela tinha muita vergonha de ser diferente. É muito importante que você ensine essa criança que a diferença ela deve ser cuidadosamente tratada, que a diferença ela é natural e que ela deve ser aceita. Jesus nos faz assim, Jesus nos faz diferentes. Para isso, nós trouxemos aqui um painel que foi todo confeccionado em TNT, com os formatos de montanhas. Nós trouxemos também duas roupinhas, uma para Samaritana e outra para Jesus, também em TNT. Um pocinho que foi confeccionado com tampo de isopor. Embaixo desse TNT, em desenhos de tijolos, tem uma caixa de papelão simples, comum. E aqui nós elaboramos então um baldezinho para representar então a retirada da água do poço. Foi quando Jesus pediu para que a samaritana o servisse de água. E também um jarro para que a samaritana pudesse buscar então a água tão necessária para ela naquele momento. Outra importante relação que você deve fazer nessa lição é que a samaritana sentiu o amor de Jesus, mas muito além disso, a samaritana foi contar aos outros sobre esse lindo amor, e é importante que a criança entenda que esse amor também se estende a ela. A próxima sugestão que trazemos para vocês é sobre a lição de número 7, Finalmente Curada. Nessa lição, você poderá abordar o tema do amor de Jesus para com você. Essa lição se trata de adoração. Neste caso, nós trouxemos a sugestão de um painel de TNT que representasse o momento em que Jesus estava passando para curar a filha de Jairo em direção à sua casa.
Nesse instante, então, chega uma mulher que havia há 12 anos com fluxo de sangue. E nesse instante, ela vê em Jesus o seu Salvador, o seu curador. Da mesma forma, as crianças podem entender que Jesus tem esse poder curador e tem essa segurança de poder contar com ele nos momentos de suas enfermidades. Para isso, nós trouxemos uma roupa, neste caso de tecido, com um manto em cetim, também para a mulher adoentada, também um lenço rosa e uma roupinha também feita em tecido. Para a interação durante a passagem da sua lição, você pode levar objetos que façam referência aos cuidados de saúde, como uma atadura, uma maletinha médica, medicações de brinquedo, sempre com muita segurança. E também alguns outros materiais cirúrgicos e, eventualmente, qualquer outra referência que faça alusão à cura daquela mulher. Da mesma forma que as crianças possam sentir que elas são muito bem cuidadas por Jesus. A seguir, apresentaremos algumas sugestões para a lição de número 9, a oferta da viúva pobre. Nesta lição, Jesus nos ensina que devemos adorar a Deus através das nossas ofertas, e as crianças devem ser ensinadas durante toda a vivência dessa lição a levar as suas ofertas com muita alegria e com muito amor a Jesus. Para vivenciar essa lição, confeccionamos este painel no formato de um templo. Aqui foi realizado também um cenário de templo com TNT. Nós fizemos aqui alguns riscos, pode ser feitos com tinta guache mesmo. Aqui também foi modelado em desenho com pincel atômico algumas colunas e uma cortina também elaborada com TNT. Aqui nós temos também uma roupa para a viúva pobre e aí todo um cenário de púlpito, as escrituras e, é claro, um baú onde a viúva deveria depositar a sua oferta. No caso deste baú, ele deverá estar cheio de várias moedas, com a maior quantidade possível de moedas para indicar que as pessoas ricas levavam muita quantidade de dinheiro. Mas aquela viúva pobre, ela não tinha o que ofertar. E nesse caso, ela levou apenas 2 moedinhas como oferta e depositou então no baú do templo. Mas Jesus chamou os seus discípulos neste momento e disse a eles: vocês sabiam que essa viúva depositou muito mais do que qualquer outra oferta que foi oferecida neste templo? E os discípulos então ficaram indignados e perguntaram por quê. Jesus disse: porque ela ofereceu com todo o amor e todo o coração. A vivência dessa lição trará às suas crianças uma importante lição sobre adoração, como Deus se alegra em receber as nossas ofertas de todo o nosso coração. Na lição de número 10, Jesus vai a uma festa, abordaremos o tema da comunidade, onde as crianças deverão aprender, através da vivência dessa história, a importância do amor de Jesus junto à sua família e também junto aos seus amigos. Para essa lição, nós trouxemos aqui um painel sugestivo de cenário. Neste painel foi confeccionado em TNT, onde foi adicionada uma janela e uma porta, dando a ideia, o sentido de uma localidade onde estava acontecendo uma festa de casamento. Nesta festa houve um problema bastante importante para o noivo, o qual ele seria envergonhado, ou seja, a falta do vinho naquele momento. Jesus então entrou em cena para auxiliá-lo naquele momento muito difícil e transformou então grandes barris de água em vinho. Neste caso, a criança deverá aprender que em momentos bastante difíceis, às vezes com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com o titio, Jesus também está disposto a socorrê-lo nesse momento de necessidade.
Agradeço a você, querido professor, por participar desta trimestral online conosco. Que você possa ter um trimestre muito abençoado, cheio de ricas bênçãos junto às suas crianças. Muito obrigada e até a próxima trimestral online no dia 6 de junho de 2020.